dia a todos, sejam muito todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos aberta a presente sessão ordinária mirim. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido a vereadora mirim Beatriz Caroline de Andrade para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e com sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária mirim. Em 5 de setembro de 2022, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 13ª Sessão Ordinária mirim do ano, sobre a presidência do vereador mirim Samuel Henrique Batista. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata. Estando ausente a vereadora mirim Helena Pereira Lima, justificadamente constado o número regimental de vereadores mirim, deu-se início com a execução do hino nacional. O vereador mirim Yuri Mendes Covas Balint fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O vice-presidente mirim fez a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após fez uso da tribuna livre, a vereadora mirim suplente Letícia Aparecida Severino Pereira, da Escola de Educação Básica Lothar Crick, e o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal, professora Hela Altenburg Lutas Eduardo Pisque Fogolari. Pela ordem, todos os vereadores
mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, ser realizada no dia 19 de setembro de 2022, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificou a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Emily Piaz dos Santos. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra o vereador mirim André Luiz Bratz Nazário, da Escola de Educação Básica Carlos Techentin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a nossa excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Nesse pronunciamento, quero compartilhar uma experiência que eu estive há pouco tempo atrás, que foi o 3º retiro da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. O 3º retiro, na moral, foi uma experiência maravilhosa. Para mim, eu aprendi a dar valor às coisas pequenas quanto às grandes coisas da minha vida. Aprendi a valorizar amizades, a ter atitudes melhores e perceber que nem tudo cai do céu, só a chuva. E olha que nem é todos os dias. Aprendi que errar é humano e que nem todos precisam nascer com habilidades. Basta ter o esforço e dedicação que terás aquilo e ainda melhor que o outro alcançou. E vamos falar a verdade. Não tem nada melhor do que ir a um lugar divertido e com as pessoas que você ama. Trazendo ensinamentos e a verdade que para todos são dolorosas, mas que curam o psicológico e a alma. Calma. Nos meus últimos parágrafos, com esse texto, eu gosto de uma frase muito boa, que é um versículo da Bíblia. Timóteo 2, capítulo 2, versículo 22. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Acaba o meu pronunciamento por aqui. E muito obrigado pela atenção de todos os ouvintes e os presentes que aqui estão. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira, da Escola Cívico-Militar de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Por mais difícil que seja admitir isso para mim, eu odeio me sentir sozinha, e realmente não sou nada boa sozinha. Pensei que não era incômodo estar sozinha, até as madrugadas chegarem e tudo desabar. Quando ficamos sozinhos, sentimos uma paz, uma liberdade, é quando temos nosso momento de fazer nossas coisas do nosso jeito, da nossa vontade. Mas, quando nos sentimos sozinhas, é um sentimento de abandono, que você não tem ninguém com você, que nada importa. Se sentir sozinho é um dos piores sentimentos que tem. É estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir vazio. Como diz em uma música, fácil lidar com o barulho que faz os convidados. Difícil é lidar com o barulho que vem ao fim da festa. Sempre destaquei que gosto de estar sozinha. E por isso criei o sentimento de gostar de estar sozinha, até descobrir o real significado dessas duas palavras. E quero dizer para vocês, aprendam a se satisfazer apenas com sua própria companhia. Aprendam a não desabar cada vez que a solidão bate na porta. E aprendam, acima de tudo, a amar vocês mesmos antes de amar alguém. Pois lhe garanto que as pessoas sempre vão estar lá para tudo que der e vier, são vocês mesmos.
Não se afaste da sua família ou amigos. Ao contrário, traga para perto de ti o que te faz bem. Apenas aprenda a gostar de você, para que quando não haja ninguém além de você, você continue firme. Todos nós somos sozinhos aqui dentro da nossa cabeça. Somos apenas nós. Não há ninguém que pense a mesma coisa que você ou converse com você junto com essa vozinha aí dentro. A diferença é que alguns lidam melhor com isso e outros apenas escondem melhor o quanto odeiam ser sozinhos. E somente quando aprender a lidar com isso, vai realmente se satisfazer consigo mesmo. E a primeira aprovação que precisamos é a de nós mesmos. Ok, é muito bom que outra pessoa nos elogie e nos diga que se sente orgulho de nós. Mas esse sentimento é momentâneo. Aquela frase, você está lindo hoje, pode até te deixar bem por um dia ou 2. Mas na semana seguinte, ainda vai ter o mesmo efeito? Não, pois a primeira pessoa que tem que gostar de você é você mesmo. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Brian Novaski, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finais de Pelourinho, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e telespectadores que nos prestigiam pelo meio de comunicação. A todos, um bom dia. Hoje, irei falar sobre um assunto muito importante, as eleições. Neste ano, serão colocados em votação os candidatos aos seguintes cargos: deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, onde cada um deles irá nos representar nos seus respectivos cargos por 4 anos, tirando a parte do Senado, que estará nos representando durante 8 anos. Temos que ficar atentos neste tempo de eleições, principalmente em questão a fake news. Eu irei citar um exemplo de fake news nas eleições que aconteceu no meu bairro. Para ganhar votos para deputado estadual, um candidato afirmou à população de meu bairro que ele conseguiu a verba para a pavimentação da rua Luiz Cruz, onde se encontra a minha escola. Estranhei, pois haviam me contado outra história sobre a verba destinada à obra. Sendo assim, investiguei mais a fundo e descobri que a verba da pavimentação veio em consequência de um protesto, pelo qual também fiz parte, que foi realizado pela minha escola em 2018, com o objetivo de conseguirmos a verba para a obra da pavimentação da rua Luiz Cruz e a reforma dos banheiros da mesma. Neste protesto, compareceram emissoras de televisão e de rádio, e essa notícia chegou aos ouvidos de um vereador de Blumenau que entrou em contato com a escola e encaminhou o pedido para um deputado estadual de Santa Catarina. O deputado conseguiu a verba e hoje a obra está sendo finalizada. Uma parte, por favor. Concedido. É sempre a mesma história. Ninguém nunca faz nada, faz que não olha, mas sempre quando a obra está pronta, aparecem vários padrinhos por todos os lados. Todo mundo quer tirar uma casquinha da obra e do prestígio. Mas é muito certo. Como no meu último pronunciamento, andei falando da importância do adolescente, do jovem na política, que temos que pesquisar e temos que ir atrás para não cair nessas fake news. Isso é um clássico que o Matheus acabou de citar, porque na hora ninguém faz nada, e quando a obra está pronta, sempre aparecem várias pessoas para se aproveitar dela. Obrigado, vereador Matheus, por trazer mais uma vez esse tópico, e que realmente entre em nossa consciência que precisamos pesquisar e se inteirar dos demais fatos e acontecimentos para, na hora de votarmos, sempre fazermos as escolhas corretas. Obrigado. Obrigado, vereador Samuel. Então, todos precisamos ficar atentos em questão às eleições. Antes de escolher um candidato para votar, pesquise um pouco mais a fundo as propostas dele e o que ele diz que já fez. E, obviamente, pesquisar se o que ele realmente diz é a verdade. Hoje, temos a internet para nos auxiliarmos, basta sabermos como utilizá-la. Devemos usá-la com sabedoria e não apenas pesquisar em um site e acreditar no mesmo, que esta é a verdade, e sim pesquisar em alguns sites para ver se a notícia é a mesma verídica. Por hoje é tudo, obrigado pela atenção e não se esqueçam de pesquisar sobre os candidatos. Com a palavra, a vereadora mirim Julie Weber,
da Escola Básica Municipal Tiradentes, professora Júlia, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara e, em seu nome, cumprimento a mesa de diretores, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pela internet. A todos um bom dia. Hoje irei falar sobre proteção animal. Quem não gosta dos nossos amigos de quatro patas sempre espera a gente na porta, de braços abertos, pronto para nos abraçar. Mas fique sabendo que tem pessoas que adotam, passam o tempo, enjoam e jogam fora como se fosse um objeto sem valor. Os nossos pets não são lixos. Eles fazem coisas que as pessoas, no dia a dia que estão sofrendo nesse mundo, ficarem alegres e esquecerem dos problemas. Outras pessoas adotam, diz que não tem condição de cuidar e abandona. Me desculpa, mas se você não tem condição de cuidar, por que você adotou? Me fala. Mas, por acaso, você não consegue mais cuidar do seu pet? Dê para uma pessoa que consegue cuidar, que tem condições, que pode fazer tudo pro pet. Ou dá para o pet shop, melhor. Viu? A solução simples é melhor do que ficar jogando os outros. Mas hoje em dia, o ser humano gosta da coisa mais fácil, não gosta de ter esforço. Por quê? Preguiça? Por isso que a gente consegue ver vários cachorros, gatos sendo abandonados lá, passando fome, frio. Os nossos pets são parecidos com a gente. Julie, gostaria de solicitar uma parte. Concedida. E sobre esse assunto é bem importante, tanto porque hoje em dia andamos na rua e vemos cachorros de rua, gatos principalmente também. Então, as pessoas também deveriam se conscientizar que se não tem condições de criar mais de um animal, cadastrar os gatos, as gatas, os cachorros, cachorras, todos, para que não precise doar também, um excesso. Porque também tem outras pessoas que vão adotar, talvez, mas talvez não seja para o bem deles. Inclusive, se você for doar, você tem que tomar cuidado para quem você doa, ver o que a pessoa realmente, se ela pode ter condições de cuidar daquele animal. Senão, esse animal pode ser até mesmo maltratado, ou senão também pode ser colocado de rua novamente. Muito obrigada. De nada. Nossos pets são parecidos com a gente. Eles sentem fome, sentem frio, calor, tristeza, raiva, felicidade. A única diferença, eles não são animais racionais. Eles não conseguem raciocinar as coisas. Mas alguns dos nossos pets são espertos. E eles são obedientes. Basta você ensinar e pronto. Então, o que me diz? Vamos ajudar os nossos pets? Obrigada pela sua atenção. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Mendes Covos Balint, da Escola de Educação Básica Luther King, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a ilustríssima presidente mirim, Helena Lima. Assim, estendo meu cumprimento ao restante da mesa diretora, colegas vereadores mirins, coordenação da Câmara Mirim e ao público pelas redes sociais. A todos um bom dia. Neste dia, trago como tema a ajuda. Não só uma simples ajuda, mas sim em tudo. Muitos acham que ajudar é apenas falar algo que a pessoa queira ouvir ou até mesmo financeira. E qual é o sentido da verdadeira ajuda? Este é, muitos que não sabem o que é ajuda, o que é ajudar, porque acreditam que é a sua obrigação ver alguém e ter algum dinheiro sobrando como resto e dar para ela, falar alguma coisa que para você não é verdadeiro, mas só para ela tentar se sentir melhor, e isso não é ajuda. A ajuda real é você se importar com o outro, não só de tentar dar algum bem físico ou algumas meras palavras, mas sim por simples gestos que para outras pessoas pode parecer nada, mas que para você e para outra pessoa vão ser coisas incríveis, realmente do coração. Ajudar não é aqui, e sim aqui. E muitas pessoas que nós vemos no nosso dia a dia parecem estar tranquilas, bens de vida, bens de saúde mental, bens de saúde física, mas que afinal não estão.
E nós podemos perceber isso a cada lugar que nós pisamos, seja aqui na Câmara, na escola, na rua, em algum restaurante que estamos almoçando, jantando. Nós podemos ver pessoas que, aos nossos olhos, podem parecer bem, mas no coração elas estão amarguradas, estão feridas, e às vezes você pode não conhecer ela, pode não ter intimidade, pode nunca ter falado com ela, ou pode ser uma pessoa muito próxima, mas que algo que vem diretamente do coração e não da cabeça, você pode mudar o dia, mudar a noite, mudar a semana, o mês, ou mudar a vida de uma pessoa. Eu falo por experiência própria que um amigo meu, um certo amigo lá antigo, no estado de São Paulo, ele precisava de uma ajuda com uma recém-morte na família dele. E eu, junto com os meus outros amigos, que nós éramos muito próximos, praticamente irmãos, nós fizemos meio que uma festinha no clube que nós participávamos. A gente foi jogar futebol e presenteou ele com uma luva. Ele era goleiro e para nós não foi tanta coisa. Nós éramos em 4, 5, rachamos entre nós e não deu muito. Pra gente ia dar errado esse plano porque ele estava mal. Afinal, alguém importante tinha falecido. Mas para ele ver que não existe só uma família, e sim várias que você constrói ao teu redor e ao longo da sua vida, foi muito importante. E naquele momento, ele soube que a família que nós temos aqui não é a mesma que nós temos aqui. As ajudas que, por mais que sejam meras ajudas e que pra gente não vai mudar em nada, seja físico, sentimental, mas que para ele foi lá onde eu percebi que o que importa realmente é você ter alguém ali, alguém que se preocupa, não só o seu pai, a sua mãe, ou seu tio, avô, mas sim também a família que você cria ao longo da vida. Como nós, quando crescermos, vamos ter nossas famílias, mas a principal família que eu acredito que nós temos neste período de infância, adolescência e juventude é a família amigável. Nós construímos elas com laços fortes e, antes de terminar meu discurso, eu gostaria de falar que a segunda principal família que eu tenho, tirando dentro de casa, é essa família unida que eu tenho aqui. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas a cada pessoa incrível que está sentada aqui na minha frente. E como desfecho, gostaria de deixar que a ajuda não é apenas falar algo, dar algo. A ajuda é você se importar com o outro. Então se importe. Como um velho ditado e bem famoso diz, sozinhos nós somos fortes para aguentar tudo que nós quisermos, mas juntos nós somos imbatíveis. Obrigado e um bom dia. Muito obrigada, Yuri, pelas belíssimas palavras. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Fernandes Abanais, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima. Em seu nome, cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, também que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal da TVL. Fechando os olhos para a acessibilidade. Dia 19 de setembro é a data nacional da luta da pessoa com deficiência. Sabemos o quanto essas pessoas com necessidades especiais são excluídas pela sociedade. Nossas escolas, por exemplo, eram para ser um lugar acessível e inclusivo. Ainda deixam a desejar. Citar a EBMB, professor Fernando Osterman, que possui um aluno com deficiência física que impossibilita de andar e necessitante de cadeira de rodas. O que dificulta ele a subir ao piso superior da escola, deixando muitas vezes de participar das aulas de informática. E se pararmos para observar, muitas escolas faltam com acessibilidade para todos os alunos.
onde muitas vezes acabam improvisando essa acessibilidade e colocando a vida desses alunos em risco. Até quando iremos ignorar esses alunos? Até quando iremos fingir que existe acessibilidade em todo lugar? Até quando o município fechará os olhos para esse tipo para esses alunos? Essa é uma importante data para colocarmos a mão na consciência e pensarmos: o que estamos fazendo por essas pessoas que muitas vezes não são ouvidas? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Convido a todos os vereadores mirins aqui presentes para Convido a todos os vereadores mirins aqui presentes para olharem para dificuldades ali presentes no dia a dia dos alunos com necessidades especiais e, a partir disso, trazer projetos para deixar a vida desses alunos mais acessível. Agradeço a atenção. Só para informar-lhes, o alarme de incêndio foi apenas um teste, tá? Então está tudo bem, nada aconteceu, tudo certo. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Carolina de Andrade, da Escola Municipal Professora Hella Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome estendo cumprimento à mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que nos prestigia pelos meios digitais. A todos, um bom dia. Setembro Amarelo é a prevenção ao suicídio, que causa morte com significado expressivo no Brasil. Todo apoio a esta causa é bem-vinda. Lutar contra o suicídio não é só em frente às câmeras ou na internet. Isso tem que acontecer no dia a dia, quando respeitamos o diferente, quando respeitamos escolhas diferentes das que fazemos. Cara, lutar contra o suicídio não é postar algo na internet falando que você é contra isso, que você está lutando contra isso. É você expressar isso diariamente, é você expressar isso com as pessoas. Na frente das câmeras, você é uma pessoa expressando que você é contra, mas por trás está fazendo hashtag, está apoiando o suicídio, está incentivando pessoas a se suicidarem. Que tipo de apoio é esse? É lutar pela prevenção de todas as formas, é respeitar o outro, independentemente se você gosta dele ou não. Se você não pode ajudar com alguma coisa, se cale. E não falo isso só por falar, falo como alguém que já passou por isso. Na cabeça de muitos jovens, há uma ideia enganosa do suicídio, inclusive já passou pela minha. E quero, do fundo do meu coração, agradecer as pessoas que me ajudaram por isso. Em especial, a Ana Luísa Sanches e a Rayane Gabriele de França Leal, que me ajudaram no meu processo. E, claro, a Deus, que foi o pilar da minha recuperação. A todos, os meus sinceros agradecimentos. O suicídio vem crescendo no mundo nos últimos anos. Segundo pesquisas, muitos se perguntam por que ele ou ela cometeu suicídio. A pressão social é uma das causas. A pressão por não estar de acordo com os padrões sociais aceitos. Quem não está, sofre. As perguntas são inúmeras e incontáveis. Para que viver? Para que viver com dor? Para que viver se não precisam de mim, se não sentem a minha falta? Para que viver se só sirvo para as pessoas descontarem suas raivas em mim, me xingando, me ofendendo? Para quê? Essas foram algumas das perguntas que podem habitar nos pensamentos de quem pensa pela ideia do suicídio, ou até mesmo quem já pensou, como passou pela minha. Se você conhece alguém que apresenta mal-estar, começo de depressão, ou até mesmo depressão, fica alerta. Precisamos todos nos cuidar. Gostaria de uma parte? Solicitada. E nesse caso que você disse sobre o suicídio, muitas vezes nós acompanhamos pela internet, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e outras redes sociais, que se paramos para pensar um pouquinho, o suicídio que muitas pessoas cometem, a gente pode ver que são outras pessoas que praticamente matam ela. Ou seja, algumas pessoas fazendo comentários que é só uma brincadeira, como muitos dizem, que ferem os sentimentos das pessoas, ou alguns atos como bullying, ou em escola, em trabalho, faculdade, que para a pessoa, como ela já está com uma carga tão pesada, como ela está com uma carga praticamente um mundo estranho e bizarro e sombrio nas costas dela,
Um comentário pode desabar e quebrar o último pilar que resta, e praticamente por conta de um comentário de um grupo de pessoas que apenas dizem que é uma brincadeira, tira uma vida de uma pessoa. E eu acho que quem comete essas brincadeiras, que são crimes, na minha opinião, deveria ser pago do jeito que é, porque tirar a vida de uma pessoa, a única pessoa que pode fazer isso, que não é nenhuma pessoa, é Deus. A gente não tem direito de conceder a morte a alguém, e sim Ele. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. E, gente, eu não digo isso porque são dados que mostram, porque são pessoas que me relataram, não, porque eu vivi isso. Eu passei por um processo da minha vida que eu tentei 2 vezes suicídio. Então, eu digo como uma pessoa que tem experiência com esse assunto, que não é fácil de se lidar. Como o Yuri mesmo disse, que são algumas palavras, às vezes, que desestruturam algumas pessoas. Ajude. E se você não pode ajudar, por favor, se cala, porque isso magoa e a pessoa pode tentar cometer suicídio ou até mesmo conseguir isso. E depois, se ela não conseguir, ela vai ficar com rancor, ela vai ficar com uma pressão em cima dela, ela vai ficar com algo em cima dela. Gostaria de uma parte. Solicitada. Então, eu queria só mostrar um detalhe aqui. Eu dei uma pesquisadinha rápida e no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. Então a gente pode ajudar, sim, a gente pode ajudar as pessoas. Se vocês conhecem alguém por suicídio que quer se matar assim, tente ajudar, porque a cada 45 minutos, 20 tentativas. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Então, se você não pode ajudar, indique uma pessoa, indique alguém que tenha poder sobre esse assunto e que entenda, e aconselhe essa pessoa a conversar com ela. A escola pode acolher e encaminhar o atendimento. Toda pessoa é capaz. Mostre a ela que ela é única e especial, mesmo que ela não se sinta assim. Depressão é caso de saúde. É preciso de atendimento qualificado, apoio de famílias e amigos. Então, se você conhece alguém que está entrando em depressão, ou que apresenta sinais de depressão, ou que apresenta mal-estar e que não está bem consigo mesmo, apoie independentemente do que ela está fazendo, apoie ela mostrando que ela é única e especial, ajude ela das formas que você pode. E finalizando o meu discurso, uma parte diferente, eu vou falar um versículo bíblico que se encontra em 1 Pedro 4, 12 ao 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exaltem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassinato, ladrão criminoso ou alguém que intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela de Siqueira Pereira, da Escola de Educação Básica Padre José Maurício, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Helena Pereira Lima, em nome de quem cumprimento o restante da mesa diretora, ao público aqui presente e aos que nos acompanham pela internet e TVL. Para todos, um bom dia. Para falarmos sobre a dor de rejeição, é necessário falar da necessidade humana de aceitação e de se sentir pertencido a algum lugar. A sensação de se sentir rejeitado, sensação de abandono familiar dói, causam marcas na alma. Aquela dor emocional de não ser escolhido, de não ser o preferido, de ficar de fora. Sabe? Dói olhar para alguém que você esperava conforto, apoio e acolhimento, e não vê nada disso. Só vem a dor de não se sentir bom o suficiente para ser amado por seu próprio pai, mãe, família. A rejeição e o abandono não se trata só da falta física, também se trata da emocional. É a sensação de se sentir sozinho, solto no mundo. A sensação de que nossa presença não é desejada ou não é mais bem-vinda. O medo de ser rejeitado te conduzirá a 2 caminhos. Rejeitar antes de ser rejeitado ou aceitar tudo, inclusive nada.
Quando começamos a formar nossa identidade, a partir da maneira como somos tratados, podemos nos convencer, diante do fato de não nos sentirmos amados, de que não merecemos afeto, e então passamos a nos desvalorizar. Isso acarreta consequências emocionais, podendo trazer uma autoestima desequilibrada e um sentimento de não se sentir bem, de que não nos merecemos amor, o que vai acarretar grandes dificuldades em relacionamentos afetivos. E essas pessoas são mais propensas a se envolverem em relações tóxicas e aceitar isso como algo natural. Inconscientemente, buscamos o que faltou na nossa infância e, como consequência, só encontramos decepções. Esse sentimento de abandono e da rejeição podem gerar comportamentos agressivos, dependência e necessidade de aceitação. Faz com que a gente sinta que nunca somos bons o bastante e que a culpa de não ser amada é nossa. Eu já passei na pele uma rejeição que me machucou profundamente e até hoje dói muito, muito mesmo. E eu posso dizer a vocês que, pelo mais que eu sofri durante muitos anos com questionamentos sobre a minha existência, eles não foram o suficiente para me parar. Eu entendi que eu não tive culpa dessa pessoa ter saído da minha vida e que, na verdade, não importava os motivos para essa pessoa, nada disso foi culpa minha. Se você já passou por algum tipo de rejeição ou abandono na vida, gostaria de te dizer que você não teve culpa e que, infelizmente, precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação, pois mais cedo ou mais tarde passaremos por algo parecido. E os nãos na nossa vida serão extremamente comuns. Esquecer uma dor é totalmente impossível, mas dar a ele outro sentido faz toda a diferença. Ressignifique a sua história e mude a sua vida. Com a palavra, a vereadora mirim Elana de Mello, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Segundo o site do MEC, a Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando a violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Isso muitas vezes se dá por conta de preconceitos que tal pessoa carrega. Às vezes, até um traço de personalidade, como ser muito quieto, pode virar motivo de chacota durante o trabalho ou até na sala de aula. É importante ressaltar que muitos casos assim levam a pessoa à depressão, no qual decorre a uma série de outros fatores não saudáveis e problemáticos à saúde à saúde física e mental da vítima. Às vezes, a agressão física e ou moral é tão grande que acaba deixando a pessoa fora de si, o que pode fazer com que ela se revolte e vá atrás de vingança. Geralmente, os agressores vêm de relações familiares desestabilizadas e, por vezes, violentas, onde é comum a falta de diálogo e compreensão na própria casa. É possível que o próprio também seja vítima de agressão por familiares e parentes, que ele cresceu rodeado nesse âmbito. Sendo assim, em sua consciência, tais atos sejam normais. Hoje em dia, por mais que existam diversas campanhas políticas, escolares, sociais, etc., contra tal, infelizmente o bullying ainda é muito comum na sociedade que vivemos. A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, ABRAPIA, sugere as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola: conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões, estimular os estudantes a informar os casos, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema, criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar, estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos, interferir diretamente nos grupos o quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. A melhor forma de evitar o bullying, assim como uma série de outras coisas, é
conscientizar desde cedo as pessoas. Para terminar, gostaria de citar a frase da educadora e escritora Andréa Ramal. O bullying é uma brincadeira na qual só uma das partes se diverte. Isso é tudo. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Johan de Souza Klein, da Escola de Educação Básica Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Hoje, eu venho falar sobre um assunto que considero de extrema importância, principalmente nos dias atuais. O ensino da língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, na escola, além de ser uma educação inclusiva, é responsável pela formação de alunos ouvintes e surdos no país, criando novas possibilidades para essas crianças. No entanto, embora a inclusão social e a acessibilidade sejam assuntos pautados na atualidade, nota-se que a comunidade surda enfrenta muitas dificuldades no que diz respeito à comunicação e educação. Muito se fala sobre a importância da aprendizagem de uma segunda língua na infância, mas raramente vemos a língua de sinais sendo utilizada como uma opção para crianças ouvintes. Segundo vários estudos, o desenvolvimento cognitivo, a discriminação visual e a memória espacial são apenas algumas das habilidades associadas à prática da linguagem de sinais por pessoas sem deficiência auditiva. O papel da escola é formar cidadãos, transmitindo os valores éticos e morais, conhecimentos e desenvolvendo habilidades por meio do processo pedagógico de ensino-aprendizagem, preparando-os para o exercício da cidadania e sua preparação para a vivência em sociedade, de forma atuante, crítica e transformadora. Então, por que ainda assim a linguagem de sinais é tratada como se fosse opcional? É importante que a sociedade discuta esse tema, para que seja cada vez mais inclusiva e possa compreender e construir espaços sociais para os surdos. As pessoas com deficiência têm uma forma diferente de ver o mundo, mas que é imprescindível e singular, e só contribui para a valorização da diversidade humana. Uma parte, por favor. Concedida. Tem gente que ainda... Eu me pergunto todos os dias, por que tem inglês nas escolas e não Libras? Porque no Brasil, Libras é um idioma para surdos. Então, parece que é um preconceito para mim. Assim como tem preconceito com negros, tem preconceito com surdos. Sim. Surdo parece que é uma humilhação. Ele sempre sofre humilhante, sabe? Por exemplo, quando você vai para um restaurante... Tem gente que, às vezes, fica desesperado. O que eu faço para comunicar? Escreve. Parece que não usa o cérebro naquela hora. Vocês me desculpem, mas eu tô falando a verdade. Você não podia estar mais correta, Jolie. Eu fazendo esse discurso, eu acabei descobrindo que as Libras, elas são a segunda língua oficial do Brasil, antes do inglês. Então, por que, como atividade extracurricular no colégio, a gente tem inglês ao invés de Libras? É mais a questão de comodidade. O inglês também é difícil, mas as Libras, pelo fato de ser uma linguagem de sinais, é mais complicado para pessoas... Porque a escola abrange pessoas de várias capacidades cognitivas. Pessoas que aprendem mais rápido, pessoas que aprendem mais devagar. Então, você explicar uma coisa que de base já é complicado... É complicado, então... Mas não é impossível. Não é impossível, Se eu aprendi, mas... todo mundo consegue? Sim. É só você chamar um profissional, tá entendendo? Assim, por exemplo, vai chamar um intérprete na escola, ele ensina tudo e pronto. Boa. Realmente. Porque qualquer criança consegue, criança, acredita em mim, qualquer criança consegue. Até mesmo um autista consegue aprender Libras, um bebê consegue fazer Libras. Tudo certo, velho. Eu só fico brabo quando a pessoa não muda a cabeça e não bota um intérprete lá pra ensinar. Pode ser até um surdo pode ensinar lá. É só chamar um intérprete pra interpretar pras crianças e pronto. Obrigada pela contribuição da sua parte. E... É só isso, eu só queria trazer esse assunto para a gente aqui na Câmara refletir.
porque é um assunto muito sério, Libras são uma linguagem muito séria. E é isso. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Andriele Camille Hitzky, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenberger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de iniciar cumprimentando a presidente mirim, Helena, juntamente com o restante da mesa e meus colegas vereadores mirins, público que nos prestigia aqui no plenário e os meios virtuais. Eu quero agradecer a coordenação do programa Vereador Mirim por nos proporcionar momentos inesquecíveis. Pessoas incríveis, vocês são incríveis, vocês são perfeitos para mim, como o Yuri disse antes, a gente é uma família. Mesmo a gente se conhecendo apenas há menos de um ano, mas a gente é uma família. Eu amo todos vocês. Momentos inexplicáveis, momentos que eu nunca vou esquecer. Florianópolis, conhecer Florianópolis com vocês, os 3 poderes, foi incrível para mim. São simples momentos que, para mim, têm um valor enorme. E a escola me proporcionou isso novamente. Na última sexta-feira, fui para São Francisco do Sul, um lugar maravilhoso com uma história incrível. Tudo isso foi graças ao CRAS 7. Eu faço parte do grupo Focados na Aprendizagem. Quero agradecer a todos que fizeram essa viagem ser possível. E quinta-feira, no último encontro do CRAS que tivemos antes da viagem, nós fomos prestigiados com uma palestra. Mas não foi uma simples palestra. Nossa nova psicóloga, Ritiele, ou melhor, a Riti, foi a palestrante. A palestra tinha o tema de Setembro Amarelo. E o que mais me deixou impactada foi que a nossa psicóloga tem deficiência visual. Ela mal enxerga, mas conseguiu dar essa palestra com maestria. Vocês podem acreditar, eu já vi muitas palestras e, para mim, teve um impacto maior do que outras palestras que pessoas que não têm deficiência. Ela fez faculdade de psicologia, isso tudo com a sua deficiência. Ela aprendeu a aceitar nela mesma e que isso não iria afetar a ela no mundo social que ela tem. Ela mostrou a todos que, se você se esforçar, você consegue ter uma vida igual a todos, uma vida que a sociedade impõe como normal, mesmo a pessoa tendo deficiência. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Coelho, da Escola de Educação Básica, professor João Widerman, que dispõe de 5 minutos. Meus cumprimentos à presidente mirim Helena Lima, em seu nome a mais membros da mesa diretora, mirins aqui presentes e aos que nos acompanham pela TVL e internet. A todos um bom dia. Setembro Amarelo, o que é? É um mês de prevenção ao suicídio. Desde 2014, a ABP, em parceria com a CFM, organiza o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2022, o lema é "A vida é a melhor escolha". O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil casos em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois, com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Felizmente, temos mais noção sobre o suicídio. Não consideramos frescura ou bobagem. Sabemos reconhecer que aquela pessoa lutou até o fim contra si mesmo, lutou até o fim quando seus pedidos de ajuda não eram reconhecidos, quando simplesmente não recebeu ajuda, ou quando não pediu ajuda por insegurança. E por que o suicídio? Porque tudo nos persegue, tudo nos faz mal. Um simples ato, uma fala, uma reação, a falta de carinho, de amor, de carisma, tudo nos desanima cada vez mais. E tudo vai se acumulando de pouco em pouco. E você deixa, até porque, poxa, é só uma ação, é só uma fala, é só uma reação.
E aí tudo desaba, você perde seu chão. Se encontra no fundo do poço. Você não sabe a quem pedir socorro, a quem conversar, a quem procurar. É tanta a tristeza, a angústia, o desespero, o desejo para que tudo passe, que apenas uma solução surge em sua mente. Apenas aquilo acabará com a sua dor, com o seu desespero, com a sua tristeza. Até porque se remédios e acompanhamento psicológico não ajudaram, qual a solução que vou achar? O que vai parar com tudo isso? Mas não se engane, tudo tem solução e a morte não é uma opção. Se ajude, seja forte, vá atrás da sua melhora. Você não está sozinho, você não é insuficiente, você não é uma pessoa ruim, você não é insuficiente, você não é fraca, você é capaz, você não desiste, você vai até o fim. E a cada dia que piorar, se torne mais forte. E se as ondas se intensificarem, continue a nadar, mesmo que te levem de volta para a costa. Obrigada pela atenção. Agora com a palavra o vereador mirim Samuel Henrique Batista, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidente da Câmara, Helena Pereira, a mesa diretora, os demais vereadores mirins e as lideranças aqui presentes, os que nos acompanham nas mídias da TVL, a todos um ótimo dia. No último pronunciamento, falei sobre qual o papel do adolescente na política. E hoje vou falar como seria uma sociedade ideal na minha visão. Já sabendo que se tratará de temas polêmicos, peço aos vereadores que, se quiserem se pronunciar ou debater sobre algum assunto, façam isso após o meu comunicado. Então, vamos começar. Em minha visão de uma sociedade ideal, o Estado deve priorizar 3 funções excepcionais: a educação, a liberdade e a meritocracia. Primeiro, a educação. E não falo só da educação na parte das matérias, professor Erlédio, mas também uma educação na parte cultural. Sim, na parte cultural. O povo mais educado, que respeite as leis e que não tente constantemente se sobressair por meio de atividades ilegais, lesando as outras pessoas. Entendo que para ocorrer uma mudança na educação do brasileiro, é preciso investir na educação escolar e também investir em leis mais rígidas, para que as pessoas pensem 2 vezes antes de cometer alguma infração. Depois vem a liberdade de expressão, para que o cidadão possa, obviamente, sem atacar ou colocar algum grupo em risco, se expressar de maneira livre, sem sofrer censuras do Estado. Quando falo de liberdade, também falo de liberdade religiosa, maneira de expressar sua fé de maneira segura, e também políticas, de liberdades econômicas, aonde o empresário veja vantagens em trazer sua empresa para o Brasil e que possa encorajar os brasileiros a abrirem o seu próprio negócio, sem se preocupar com as taxas abusivas, muitas vezes cobradas, assim gerando mais empregos, movimentando a economia, e se refletindo também em lucros para a União. Um país onde a população é rica, certamente o governo terá dinheiro para investir nas demais áreas da sociedade, como saúde e educação. E, por último, o que eu acho que deve ser o primordial, principalmente nos dias atuais, que é a meritocracia, onde não importa a cor, o gênero, a religião ou etnia, e sim a qualificação e o trabalho em que a pessoa desempenha. Onde, por exemplo, se a mulher desempenhar tal função melhor do que um homem ou outras pessoas do mesmo gênero, ela deve sim ganhar mais por isso, e assim vice-versa, gerando um sentimento onde as pessoas precisem se qualificar mais e se esforçar, gerando melhores resultados e uma melhor mão de obra. Também na questão dos direitos, que todos tenham os mesmos direitos e oportunidades. Então, esses são os 3 principais pilares
que eu acho que são fundamentais para termos uma sociedade melhor, mais igualitária e com políticas públicas que realmente funcionem, que são a educação, a liberdade e a meritocracia. Se alguém tiver alguma coisa para falar, então pode falar, ou se não, obrigado a todos pela atenção e, mais uma vez, que possamos cada vez buscar uma sociedade melhor, batalhar pelos direitos das pessoas e sim fazer a diferença na Câmara Mirim. Obrigado. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Matheus Brian Novaski, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Pereira Lima, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberraum, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente mirim, Matheus Brian, e, em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, demais autoridades, o público aqui presente e também os telespectadores da TVL Blumenau e das redes sociais. A todos, um bom dia. Muitas pessoas dizem que sonhos não passam de imaginação ou algo irreal, mas hoje eu venho lhes dizer o contrário. Nossos sonhos são parte de quem nós somos. Sem nossos pensamentos, opiniões, metas, quem nós seríamos? O que nós seríamos? Não sonhe tão alto, você não vai conseguir. Essa é uma frase que, se vocês escutarem, não levem a sério. Jamais. Essa, com certeza, virou uma das minhas frases proibidas, porque simplesmente não faz sentido. Sonhar alto é tão precioso quanto conquistar algo, pois o sonho é o primeiro passo ao sucesso. Se vocês não sonham, o que vocês querem conquistar? Ter a mente aberta a oportunidades, aprendizagens e experiências é a melhor coisa que vocês podem aprender em toda a sua vida. Jamais deixem os outros falarem que vocês não são capazes de conquistar algo, o que tanto sonham. Vocês são mais que o suficiente, eu acredito que cada um de vocês aqui vai ter o que quer. Se vocês têm um sonho e não param de pensar nele, não parem de trabalhar por ele, pois uma hora vocês irão olhar para trás e perceberão quanto vocês conquistaram. Não deixe seus sonhos para trás, pois, como Steve Jobs disse, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Mas algo que sempre temos que lembrar é: não confunda sonho com delírio. Sonhar é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplos. Eu sonho que um dia nós tenhamos um mundo sem preconceito. Isso é um sonho. Está longe de ser verdade, mas tem viabilidade, é possível. Agora, eu sonho em ser a melhor jogadora de vôlei nas Olimpíadas de 2024. Isso é um delírio, não é viável. Não tem como eu competir com pessoas que jogam vôlei há mais de 10 anos. Então, não confundam isso, pois pode lhes frustrar muito ainda. Mas olhem, todos nós merecemos sonhar, apenas não delirar. Sonhar não é ruim, sonhar não tem uma esperança falsa, sonhar é acreditar. E quando se acredita, se é verdade. A única motivação que nunca cairá é o desejo. Não há arma mais poderosa que isso. Então sonhem, pois assim vocês conquistarão o que tanto querem. E para concluir esse discurso, deixo aqui uma frase de Paulo Coelho. O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver os seus sonhos. Muito obrigada pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Helena Pereira Lima para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação da seguinte proposição. Requerimento 28 de 2022. Vereador Matheus Brian Novaski. Providências no sentido de solicitar um projeto da obra de pavimentação sendo realizada na rua Luiz Cruz, em a sua extensão, localizada no bairro Fortaleza Alta. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a postagem vinculada na rede social no perfil do Instagram Blumenau em Obras, na rua citada acima, estaria sendo realizada a pavimentação em asfalto dos 564 metros da sua extensão. Porém, o que foi instalado foi calçamento. Em discussão, com a palavra o vereador mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento.
Então, como dito no requerimento, eu estou pedindo o projeto da pavimentação da rua Luiz Cruz por causa que em postagem feita no perfil @Blumenau em Obras e numa placa que colocaram, só que retiraram e colocaram outra, estava falando que ia ser pavimentação em asfalto. E eles estão colocando pavimentação em AJ. Daí a gente quer ver por que mudou. A gente não está reclamando, a gente só quer ver se tem alguma coisa no meio. É por causa disso que a gente está pedindo o projeto para ver certinho o que ia ser. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 3 de outubro, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.